Amados irmãos, o Senhor nos abençoe neste dia, nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. A palavra da noite fica a cargo do pastor José Carlos, que veio nos visitar. Nós vamos fazer uma rápida exortação. O livro de Isaías, no capítulo 45, nós temos uma palavra dirigida pelo Senhor ao seu ungido Ciro, um grande guerreiro, a que o Senhor chamou de pastor e teve grande importância na história do povo de Deus. Nós queremos fazer um comentário aqui rapidinho no versículo 5. A palavra, ela diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. A palavra que foi dirigida a ele mostra a grandiosidade do nosso Deus e de como ele opera maravilhas, como ele faz cumprir os seus planos, os seus propósitos, independente da pessoa saber ou não que ele existe, que ele é Deus, irmãos. Ele chamou Ciro, que nem o conhecia, para servi-lo. Nós estamos diante de um Deus maravilhoso, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos. Isso significa que os nossos projetos de vida podem não ser os projetos de Deus. O que vamos fazer? Nós vamos ficar entristecidos porque tem um Deus que preside sobre a nossa vida? Por acaso este Deus quer nos tirar a oportunidade de nós sermos felizes? Quer o Senhor nos tirar a oportunidade de conhecermos a vida e todas as coisas que Ele criou? Ao contrário, o Senhor quer nos engrandecer, o Senhor quer nos glorificar, mas para isso nós precisamos ouvir o Senhor. E faz-se necessário que nós mudemos os nossos conceitos, tirando de nós as velhas ideias a respeito da religião. Nós não fazemos parte dessa ou daquela religião, irmãos. Nós somos o povo de Deus, homens e mulheres que estão sendo chamados para um propósito superior. É evidente que o Senhor não deseja que criemos mais um templo, mais uma igreja, que a gente coloque ali na frente mais uma placa. Não, o Senhor não deseja que se crie uma nova igreja, porque já existe igreja em demasia, irmãos. Nós temos uma igreja em cada esquina. E certamente dentro de cada uma delas existe uma doutrina que foi criada à luz do pensamento das pessoas que estavam ali. Mas Deus nos chama para algo muito maior. E para não deixar a gente confundido, Ele diz: olha, toma cuidado, porque nem sempre o que você pensa é o que eu penso. Nem sempre os caminhos que você quer trilhar são os caminhos que eu escolhi para você. Daí nós temos que confiar nele, irmãos. Confiar plenamente no Senhor. E para que se estabeleça esse laço entre nós e o Senhor, nosso Deus, nós precisamos crer em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é muito especial. Jesus Cristo é um dos nossos, porque a palavra diz que Ele é o irmão mais velho da nação escolhida. Mas Ele tem algo que nós não temos.
Sobre ele repousou o Espírito glorioso do Pai. Ele foi enviado a esse mundo com o dom de perdoar os nossos pecados, de fazer cessar o peso da lei que estava sobre nós, trazendo sofrimento, tragédias, doenças, enfermidades, infortúnios, incertezas e todas as coisas ligadas à morte e aos infernos. Por isso, o Senhor Deus deu a ele a chave de todas essas coisas e o fez padecer na cruz para que tivesse direito sobre nós. Se cremos que ele é o Senhor e Salvador, então somos tornados justos por causa dessa fé. Não é por causa de nada não, irmãos. E se essa fé for verdadeira, a nossa vida começa a se modificar. Se cremos e a vida continua velha, não cremos. Nós cremos só com os nossos lábios, mas o nosso coração está em outro lugar. Nós precisamos crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. E se isso for verdadeiro, o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e ele muda todas as coisas. E muda para sempre. Porque esse não é um Deus que faz promessas que vão passar. Esse Deus é o Deus de todas as coisas. E a própria palavra, ela diz: eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há nenhum outro Deus. Eu te cingirei, eu cobrirei a sua vida. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não existe outro Deus. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Nós estamos falando do Deus Altíssimo. Os teólogos ficam indignados quando ele fala que ele faz o mal, que cria as trevas, porque parece que a presença do mal na nossa vida é um acidente da criação. Inventaram uma história que um anjo se revoltou contra Deus e resolveu fazer essa grande confusão de maldades. A palavra diz outra coisa, diz: eu que crio as trevas. E nós só podemos compreender isso, irmãos, se nós entendermos que é preciso a gente conhecer o pecado para darmos valor às virtudes. Se nós não entendermos que é necessário haver escuridão para que a luz seja desfrutada, nós vamos continuar pensando que há um acidente, há um erro na criação desse Deus maravilhoso. A palavra diz que ele é que faz todas as coisas. Bem, se ele faz todas as coisas, se ele cria as trevas, se ele faz o mal, se ele faz o bem, se ele faz a paz, se ele faz a guerra, e eu quero ser feliz, eu quero dar certo na vida, eu quero conseguir constituir uma família, eu quero me tornar útil para a sociedade onde eu estou inserido, se eu quero vencer a morte, as enfermidades, as tragédias, os perigos, alto lá, eu preciso ficar do lado deste Deus. Amém? Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, não vou nem discutir. Ou a gente tem alguma coisa para perguntar para ele ou discutir com ele. Não, eu concordo com todas as coisas que ele está dizendo para mim. Não vou discordar de nenhuma. Por quê? Porque ele é Senhor da vida e da morte. Você vai querer se pôr com ele, criatura? Abre os teus ouvidos, abra os teus olhos, dilate bem o seu coração para você receber aquilo que ele deseja te revelar. E ele vai revelar para você se você for sincero. Ele não vai perguntar pelos teus pecados, mas vai se revelar a você. Agora, se você for mentiroso, se você for falso, se você acha que você pode tocar a sua vida por você mesmo, vai em frente. Vai em frente. Lá na frente a gente se encontra. Amém. E Deus nos abençoe. Pastor.
Queremos saudar os irmãos presentes à comunidade com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e também aos irmãos que estão em outros lugares, em outras cidades, em outras residências, ouvindo a palavra de Deus, que recebam também a paz de nosso Senhor. Estejamos guardados no mesmo Espírito, guardados na mesma esperança e debaixo do governo deste nosso Deus maravilhoso. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. O Espírito de Deus, na palavra de abertura, trouxe para nós a ideia de que existe um governo sobre a vida de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os velhos, um governo sobre a vida dos animais, um governo sobre a vida das plantas, um governo sobre o mundo. E podemos dizer com toda certeza um governo sobre o universo, sobre as estrelas, sobre as galáxias. Existe um governo que reina sobre todos nós. Sabendo disto, nós ou não. Se submetendo a este governo ou não. Se sujeitando a este propósito ou não. A palavra de Deus, ela tem sido muito clara para nós e nos dito que Deus governa sobre todas as coisas. Como disse o pastor, até sobre o mal, sobre as trevas, sobre a escuridão, sobre aquilo que nós não entendemos, não compreendemos, o governo de Deus está sobre tudo. E neste tempo de dificuldade em que nós vivemos, neste tempo de incertezas, porque as incertezas, elas são muitas. Nós não sabemos o que vem no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vem depois de amanhã. Do ponto de vista da vida humana, existem muitas incertezas. Nestes dias, é urgente que nós deixemos a Jesus Cristo, nosso pastor, o direito que Ele tem de exercer esse governo sobre as nossas vidas. Especialmente nós que somos o povo de Deus. Precisamos dar a Jesus Cristo o direito de exercer este governo sobre as nossas vidas, porque só nele nós poderemos permanecer firmes. Só nele nós estaremos sustentados. Só nele a nossa vida e aqueles que estiverem ao nosso redor poderão estar sustentados, irmãos. Nós podemos observar o mundo. Olha as coisas que estão acontecendo ao redor de nós. Deve ter alguma coisa errada, irmãos. Deve ter alguma coisa que está fora do normal. Eu não digo sem governo, mas fora daquilo que é justo, fora daquilo que é verdadeiro. O mundo se perdeu. A humanidade se perdeu. E nós estamos no meio desta humanidade perdida, mas com a preciosa oportunidade e com a grande e maravilhosa bênção do Senhor de podermos receber nas nossas vidas a Cristo, podermos crer em Deus, crer neste governo e nos entregar a este governo, para não sermos arrastados pela podridão do mundo. Eu tenho dito aos irmãos da nossa comunidade que nós precisamos urgentemente de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos urgentemente de Cristo nas nossas vidas. Às vezes, eu até me exagero um pouco nas observações, os irmãos sabem. Mas eu tenho dito para eles, olha, nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de casa para morar. Nós não precisamos de carro para andar. Nós não precisamos de emprego. Nós não precisamos de empresas. Nós não precisamos de riquezas.
Nós não precisamos de glórias, nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Cristo. Mas e o que comer? E o que beber? E o que vestir? Cristo já nos disse que nos dará todas estas coisas. Irmãos, Ele disse com todas as letras. Ele disse para nós com todas as letras, de uma forma muito clara e muito simples. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Nós somos o povo de Deus. Não ficaremos abandonados. E nós somos o povo de Deus porque o Senhor nos chamou, porque nos escolheu, porque nos amou. Este ano que se passou, e não só no ano que se passou, mas no ano que se começou também, nós temos visto muitas aflições, muitas angústias, muitos tormentos. A vida tem sido difícil para muita gente. A vida tem sido trabalhosa para muitos. Famílias sendo destruídas, jovens se perdendo, velhos desamparados, o amor se esfriando. Mas nós temos a bênção de ter Cristo diante de nós. E mesmo em muitas dificuldades, como nós temos vivido e experimentado, a presença dele tem sido muito clara diante de nós. A palavra que ele tem nos dado, as revelações que ele tem trazido para nós, especialmente neste lugar, são muito claras e são provas inquestionáveis da sua presença, do seu desejo de cuidar das nossas vidas. Ele trouxe para nós, por exemplo, a revelação de que nós somos este povo de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós que estivemos também por algum tempo andando por caminhos da fé, caminhos diferentes da fé. De repente o Senhor se mostrou diante de nós, se pôs diante de nós e disse: olha, vós sois meu povo. Ele trouxe para nós uma identidade, irmãos. Ele trouxe para nós uma identidade. E disse para nós: olha, vós sois povo de Deus, não é porque frequenta esta igreja, não é porque congregam nesta religião ou naquela outra, como existem muitas pessoas que pensam que porque estão nessa ou naquela igreja fazem parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus porque Ele nos amou, porque nos chamou. Nós fazemos parte do povo de Deus porque nós temos um passado. O Espírito tem dito isto aqui, insistentemente para todos nós. Nós temos um passado, nós não nascemos no ventre da nossa mãe. Nós somos o povo de Deus porque nós temos um futuro. Então nós temos um passado, nós temos um futuro. E a vida, esta experiência, este tempo que nós vivemos, é apenas um tempo. E desta forma nós podemos compreender mais claramente todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós podemos ter discernimento mais aprofundado acerca dos eventos que vêm sobre esta humanidade. Porque o Espírito tem revelado para nós muitas coisas. E estas revelações, pelo menos no meu coração, é uma prova inquestionável do desejo que Ele tem de conduzir-nos e de nos guiar para mais adiante. O Senhor nos trouxe até aqui. Se nós deixarmos, se nós nos curvarmos diante dEle, se nós nos entregarmos a Ele como ovelhas do seu rebanho, Ele irá nos levar muito mais adiante. Que o Senhor tome conta das nossas vidas e nos guarde. Aqui nesta passagem do livro de Isaías, capítulo 43, a palavra de Deus diz assim: agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Irmãos, é o próprio Criador, por meio de Jesus Cristo, nos chamando. É aquele que fez o céu, é aquele que fez a terra, é aquele que fez o mar, é aquele que fez tudo o que há, que fez o bem, que fez o mal. Ele próprio está nos chamando por meio de Jesus Cristo. Ele está nos levantando e Ele está dizendo para nós, olha, não tenham medo, não temas, eu te remi, tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Irmãos, este Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos, sabe da nossa história marcada muito pela desobediência, sim, mas Ele sabe. E Ele tem um plano para o futuro nosso e desta humanidade. Não tenham medo, não tenham receio de se entregar ao governo deste Deus. Existem muitas preocupações, nós sabemos, existem muitas ansiedades, mas nós temos conosco aquele que fez todas as coisas. Como dizia o reformador protestante Lutero, deixa Deus ser Deus. Deixa Ele governar a tua vida, deixa Ele dizer para onde você vai, deixa Ele dizer para você como é que você vai fazer. Deixa Ele conduzir o teu pensamento, o teu coração. Ele só quer o nosso bem. Diz mais, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Amém, irmãos? Existe, dentro do pensamento religioso, ainda no nosso tempo, uma ideia de que o homem, quando ele se converte ao Senhor, e quando ele recebe Jesus na tua vida, ele tem uma vida de abundantes alegrias, e de muitas farturas, e de muitos prazeres, e de muitas glórias. Eu creio que isto esteja certo, mas não para este tempo. Neste tempo, nós que somos o povo de Deus, haveremos de passar ainda por muitas lutas, irmãos. Haveremos de passar ainda por muitas aflições. Haveremos de passar ainda por dificuldades. Isto é claro, isto é certo. Não se trata de ameaça. Não se trata de profetizar o mal contra ninguém. Mas o Espírito de Deus nos adverte. Ele diz, olha, vamos com Deus. E quando passares pelas águas, ele não está dizendo se passar. Ele está dizendo quando você passar pelas águas, quando você passar pelos rios, quando tiver que passar pelo fogo. Então é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que passar por algumas coisas. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentar algumas batalhas. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentar algumas lutas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que tomar uma firme decisão em relação a Cristo e ao mundo. Quando chegar esta hora, lembremos da palavra do Senhor. Se a aflição já bateu, ou estiver batendo, ou vier bater na tua porta, meu irmão, lembre da palavra de Deus. Tu és povo de Deus. Teremos que passar sim pelas águas. Vamos passar pelos rios, mas entenda, os rios não te submergirão.
Teremos que passar pelo fogo, precisamos ainda ser provados, precisamos ainda ser experimentados, precisamos ainda ser lavados, precisamos ainda ser limpos. Passaremos sim pelo fogo, mas quando estivermos passando pelo fogo, lembre-se, e não se esqueçam disso nunca, somos o povo de Deus, o Senhor está conosco. Vamos adiante. Ah, mas está doendo. Sim, dói mesmo. Ah, mas eu estou com medo. Sim, um pouquinho de medo nunca faz mal. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a confiança de que nós vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque o Senhor nos amou. Apesar das nossas fraquezas, Ele viu em nós alguma coisa que o agradou. E quis fazer de nós o seu povo. Amém, irmãos? Então vamos adiante. Vamos adiante. Este mundo é um mundo hostil. É um mundo hostil para se viver. Também por isso nós teremos as nossas lutas. É um mundo hostil para se casar. É um mundo hostil para ter filhos. Não estou dizendo que os irmãos não devem casar, não devem ter filhos. Não, devem casar, devem ter filhos. Eu estou dizendo apenas que é um mundo hostil para isso. É um mundo hostil para trabalhar. É um mundo hostil para você comprar, para você vender. A hostilidade está por todos os lugares. A vida vai se tornando cada vez mais difícil. Por isso também nós teremos as nossas aflições. Na verdade, irmãos, este mundo está mesmo nas mãos de Satanás, mergulhados no maligno. Nós poderíamos dizer, nós não somos daqui, porque nós não somos deste mundo. Pelo menos enquanto ele está, da forma como está. Quando o Senhor vier, quando ele chegar, todas as coisas serão feitas de novo. Todas as coisas serão reconstruídas. E nós, povo de Deus, poderemos então receber este mundo como uma herança e como promessa de Deus. Amém? Mas por enquanto é um mundo de hostilidades. E nós estamos neste meio. Sem Jesus, sem este pastor para conduzir-nos como ovelhas, nós não vamos chegar a lugar algum, irmãos. Sem Jesus para guiar a nossa vida, sem luz, nós não vamos a lugar algum. Que o Senhor possa tomar conta mesmo da nossa vida e do nosso coração. Amém. Versículo 5. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ele está falando aqui do ajuntamento do povo de Deus. Das ovelhas desgarradas da casa de Israel. Deus ajuntará este povo. Talvez não ajunte fisicamente no mesmo lugar, especialmente neste tempo, mas ajuntará este povo em torno de um espírito, que é Jesus. As ovelhas desgarradas da casa do Senhor ouvirão a voz do pastor. Aonde quer que esta voz seja anunciada, aonde quer que este chamado seja feito, as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz. Então, virão homens, mulheres, jovens, crianças, do Oriente, do Ocidente. O Senhor dirá ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, também os fiz. Trazei este povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Ele vai ajuntar este povo. Quando ele fala dos cegos que têm olhos, dos surdos que têm ouvidos, mesmo nós não compreendendo direito as coisas,
mesmo nós não sabendo como se processaram todas as coisas, mesmo nós não tendo todo o entendimento que se pode ter, seremos ajuntados. Se ajuntarão ao povo de Deus homens que talvez não compreendam toda a verdade num primeiro momento, mas ainda assim, pela fé em Jesus Cristo, e somente pela fé em Jesus Cristo, farão parte deste grande rebanho, deste grande povo, que irá, com toda certeza, herdar a promessa que foi feita lá ao nosso pai Abraão e que foi reafirmada por meio de vários outros personagens da nossa história. Amém? Irmãos, assim, este capítulo ele é muito bonito, né? Eu não vou me ater a todos os versículos, até para não alongar muito também no discurso. Mas aqui no versículo 10, ele também diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Amém? No versículo 13 ele ainda diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo este Deus, quem impedirá, irmãos? Quem poderá ir contra a vontade deste Deus? Quem poderá ir contra o governo deste Deus? Quem poderá ir contra os propósitos deste Deus, irmãos? Os homens podem tentar. Eles podem resistir, podem lutar, mas agindo ele, quem impedirá? Nos chamou, nos trouxe até aqui, nos livrou de muitas coisas, mas ele também quer se servir de nós para que nós sejamos as suas testemunhas, irmãos. Todos nós, dos mais jovens aos mais velhos, dos que estão aqui como os que estão longe, todos estamos sendo chamados para sermos as testemunhas deste Deus. O que uma testemunha faz? Uma testemunha diz: ele é verdadeiro. Uma testemunha que vai testemunhar a favor de alguém num tribunal, ele vai lá para confirmar a versão daquele que ele está testemunhando. Nós estamos sendo chamados, nós estamos sendo levantados para dizer: olha, Deus é verdadeiro. O mundo inteiro quer tirar Deus do cenário, querem tirar Cristo da vida, querem destruir o mundo, na verdade. Eles acham que Cristo é o grande culpado de toda esta confusão que está por aí. Eles acham que o povo de Deus é o grande culpado de toda esta tragédias, todas estas tragédias que estão no mundo. Quererão tirar o Senhor do mundo com toda certeza. Desejarão tirar o Senhor do mundo com toda certeza. Nós, o povo de Deus, vamos fazer o quê? Nós vamos dizer: Deus é verdadeiro. Só existe um Deus. Só existe um Criador. Ele disse: olha, eu te chamei, eu te trouxe aqui porque eu quero que você testemunhe isso de mim. Eu quero que você entenda que eu que fiz, eu formei, eu falei, eu salvei, eu ensinei, eu operei todas as coisas. Nós vamos dizer estas coisas, irmãos. Amém? Nós vamos dizer em alto e bom som para todos: Deus é verdadeiro. Ele é real. Não é uma invenção da igreja, não é uma invenção da religião. E é o único Deus. Não há outro. Não existe Deus dessa igreja, daquela outra religião. Não, só existe um. Não existe Deus dessa doutrina,
Deus desse povo, Deus daquele outro povo. Não, só existe um Deus. Se nós fizermos isto pelo resto das nossas vidas, eu creio que nós já estamos dando um bom testemunho de Deus. Nós já estaremos dando um bom testemunho de Deus. E nós podemos fazer. Porque se Ele pediu para nós fazermos, como vamos dizer não? Ele disse aqui, agindo eu, quem impedirá? A palavra da exortação diz que Ele faz o bem e o mal. Aqui no versículo 14, ele diz assim: assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. O Senhor trouxe aquela Babilônia, trouxe Nabucodonosor, trouxe aquela opressão sobre o povo, mas chegou uma hora em que o Senhor tirou de novo. E Ele disse, olha, eu tirei a Babilônia de perto de vocês, levantando depois um outro homem para trazer o livramento. O Senhor faz todas as coisas. Ele faz o bem, Ele faz o mal. Ele repreende, Ele castiga. Depois Ele conforta, depois Ele restaura. Ele faz a ferida, depois Ele cura. Sabe por quê? Porque nós somos o seu povo, porque nós temos um passado e porque nós temos um futuro. E a porção que Ele dá a cada um de nós é a medida certa. A porção que Ele deu a cada um de nós é a medida certa. É medida dada por alguém que conhece o passado e que conhece o futuro. Nós conhecemos muito pouco do presente. Não reclame, irmãos. Não lamente da porção que você tem. Está tudo certo. Não tem nada fora do lugar. Tua esposa faz parte da porção que Deus te deu. O teu marido, os teus filhos, o teu emprego, a tua casa, os teus bens, a tua saúde ou a tua doença, a tua estatura. Tudo que você tem faz parte da porção que Deus te deu. E eu digo aos irmãos, Ele não errou. Às vezes a gente não concorda muito, às vezes a gente fica meio aborrecido com uma ou outra coisa. Dê glória a Deus. Por tudo, disse Paulo, dai graças a Deus em tudo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos concluir. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor eles relatarão. Amém. Ele diz para nós, olha, vamos esquecer o passado. Deixa as coisas antigas. Deixa as coisas velhas. Irmãos, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser renovados. O nosso pensamento, a nossa mentalidade, tudo isso precisa ser renovado. Nós precisamos ser formados de novo à luz de Cristo, à luz da palavra de Deus, a palavra verdadeira, que vem até nós pelo Espírito da revelação.
Nós não podemos continuar com as mentalidades antigas, com aquelas ideias antigas. Nós que somos o povo de Deus precisamos deixar aqueles cultos antigos que se fazem a Deus, aquelas práticas antigas. Especialmente aquela ideia aonde o homem se justifica diante de Deus por causa das suas obras. Aonde o homem se justifica diante de Deus por causa do seu sacerdócio, por causa dos seus dízimos, por causa dos seus jejuns. Nós precisamos dar um passo a mais no caminho da fé. Nós precisamos deixar para trás as ideias antigas, aquilo que o autor da carta aos Hebreus chamou de rudimentos da fé, e caminharmos para uma coisa nova, uma coisa que está sendo colocada diante de nós, com muita clareza pelo Espírito de Deus. Todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento acerca da vida, acerca da fé, acerca de Cristo, acerca de Deus, precisa ser revisto. Por isso a palavra de Deus diz, olha, vamos deixar para trás as coisas antigas, as coisas passadas, pois eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Não percebeis que eu estou dando a vocês uma coisa nova, diria o Espírito de Deus? Não percebem a luz? Ele diz, agora sairá a luz, eis que a luz está aqui. Por que eu digo que a luz está aqui, irmãos? Porque nós sabemos um pouco da nossa história, nós estamos descobrindo a nossa história, nós estamos descobrindo quem nós somos. Nós estamos diante de uma palavra que pode nos dizer a razão pela qual nós sofremos. Uma palavra que pode dizer para nós de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isto é luz. Isto nunca foi revelado com tanta clareza sobre esta humanidade e quis Deus revelar neste lugar para nós todas estas coisas. Não sabemos de todas ainda. Há muitas outras coisas para compreendermos. Se nós permanecermos com mansidão diante da palavra de Deus, se nós permanecermos juntos, clamando ao Senhor, que possa nos ensinar, que possa nos instruir, que possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que nós não sejamos aquele povo cego e surdo, que tem olhos e ouvidos, muitas outras coisas nós veremos. Ele disse, olha, eu coloquei um caminho num lugar onde não tem caminho. Eu coloquei um caminho no deserto. No deserto tem estrada? No deserto tem caminho? Não existe caminho no deserto. Para todo lugar que você olha, é areia. Ou seja, para qualquer lugar que você for, você pode ir. O mundo é assim também. O mundo onde nós vivemos hoje é assim também. Não existe caminho. Uma vez que enfiaram na nossa cabeça, enfiaram no nosso coração, que nós podemos ir para qualquer lugar, que nós podemos fazer o que quiser, na hora que nós quisermos, do jeito que nós quisermos. Este mundo é um deserto, não tem caminho nele. Não tem rumo. O Senhor botou diante de nós um caminho para que nós pudéssemos andar. Disse para nós, olha, é por aqui, ó. Vamos. Aqui é seguro. Aqui os lobos não podem atacar as ovelhas. Vamos por aqui. Colocou rios, águas, aonde não haviam águas. E aí ele nos admoesta, ele nos repreende, ele diz, olha, diante disto, até os animais, eles me louvariam. Até os animais me engrandeceriam. Os animais pulariam. Como nós não vamos reconhecer estas obras maravilhosas que Deus tem feito nas nossas vidas? Ele pôs uma coisa nova diante de nós, irmãos. Peçamos a Jesus para abrir os nossos olhos, para nós percebermos esta novidade de vida que está colocada diante de nós. Fez isto por quê? Porque somos o seu povo. Como diz no versículo 21, o povo que ele formou. E o povo que irá com toda certeza, pelo Espírito de Deus, dar o devido louvor a este Deus. Amém? Jesus nos abençoe, nos guarde
em suas muitas misericórdias.